já começou a gravar, certo? Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, alguma contribuição, no final da apresentação terão essa oportunidade, tá certo? Então, durante a apresentação, por gentileza, mantenham os microfones desligados para não atrapalhá-la. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Eu sou Ruth, como o professor Matheus já disse, tenho 15 anos, estou há mais de 2 anos no departamento dos adolescentes e quero agradecer a Deus, quero agradecer ao Senhor por este momento e também agradecer ao professor Matheus e à Propate por essa oportunidade tão especial de poder estar falando aqui com os irmãos sobre um tema muito discutido hoje em dia, sobre um tema muito polêmico e um tema também mascarado que é o feminismo. Ano passado, eu conheci a deputada, escritora e historiadora Ana Caroline Campanholo por meio de um vídeo no YouTube que o meu pai estava assistindo sobre o assunto feminismo. E no mesmo ano, eu também fui chamada de machista por uma professora, em que eu fui acusada de machista por ter defendido princípios cristãos em uma atividade que era para a gente dizer a nossa opinião sobre o assunto. E isso aguçou ainda mais as minhas antenas a esse tema, e vendo esse vídeo com meu pai da deputada Ana Caroline Campanholo, eu fiquei muito admirada de como uma pessoa falava tão bem sobre o tema, falava tão abertamente, sem medo nenhum. E então, como o professor falou, eu pedi uma indicação de livro a ele sobre este tema. O meu interesse, minha curiosidade em descobrir um pouco mais sobre o feminismo aumentou, e aí eu pedi ao professor Matheus uma indicação de um livro que falasse sobre o tema, e ele me indicou justamente o livro que vamos usar hoje, que é O Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Caroline Campanholo. Eu vou compartilhar aqui um slide que preparei para que a nossa apresentação pudesse ficar ainda melhor. Vou compartilhar aqui a tela com os irmãos. Prontinho. Bom, além do livro Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Caroline Campanholo, eu utilizei o livro Fundamentos Bíblicos para a Masculinidade e a Feminilidade, que também é um livro muito bom, onde ele traz argumentos de fato bíblicos, com trechos bíblicos, falando sobre o papel do homem e o papel da mulher. Desde já recomendo aos irmãos esses 2 livros, e também para quem quiser pesquisar nas redes sociais, no YouTube, Instagram, eu recomendo que busquem sobre a Ana Caroline Campanholo. Ela tem diversos vídeos sobre o tema, e também uma outra pessoa que se chama Nicolas Ferreira, tem alguns vídeos dele que também falam sobre esse tema. Hoje, nós vamos entender o que é o feminismo, como ele agiu na história, vamos ver quem foram as verdadeiras mães do feminismo, ressaltar algumas curiosidades, alguns pontos importantes do assunto, ver como ele atua na cultura e no cotidiano das nossas vidas. E, ao final, vamos tirar a conclusão bíblica, à luz da palavra de Deus, sobre os comportamentos que este movimento defende. E depois de tudo isso, vamos ter, como o professor já disse, um momento para que os irmãos possam tirar as dúvidas. Então, desde já, eu peço que, com amor pelo próximo, tenham misericórdia de mim, não façam perguntas muito difíceis. Brincadeira, meus irmãos, mas eu não prometo que eu não vou fugir da reunião enquanto tiverem nas perguntas. O primeiro ponto é por que a gente optou para o tema ideologia mascarada. Por que eu quis colocar ideologia mascarada? Feminismo, ideologia mascarada. Isso se deve ao fato de que
O feminismo, ele é um movimento político mascarado. Por quê? Porque existem muitas feministas que são alienadas. Mas o que eu quero dizer com o termo alienadas? Feministas alienadas seriam aquelas mulheres que não sabem nada sobre o feminismo, nunca leram um livro feminista, nunca assistiram nada, nenhuma palestra, nada sobre o feminismo, não sabem nem quem é Simone de Beauvoir e se dizem feminista. Acha tão lindo as manifestações que parecem ser de direitos iguais das mulheres e simplesmente seguem, sem saber nem o que elas estão defendendo. Então, é por isso que elas são totalmente cegas e alienadas. O feminismo, meus irmãos, é esse movimento que é encoberto, que é mascarado e não destrinchado. Por isso, vamos hoje desmascará-lo e tentar entender sobre ele desde o primórdio, desde a primeira linha do feminismo, como um movimento histórico e político. Mas, antes de tudo, vamos falar do conceito e definição de feminismo. O que é o feminismo? A palavra feminismo é originada da língua francesa e foi inventada por Charles Fourier, um socialista utópico, e foi usada pela primeira vez em 1894. Para muitos, como eu disse agora há pouco, o feminismo ele se apresenta como um movimento que luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas, na verdade, navegando pela história e argumentos que as feministas utilizam, vemos que não é bem assim. Não é bem aquele mar de rosas, a luz no fim do túnel, ou a chave para os problemas da sociedade e combate à desigualdade. Não. O feminismo, na verdade, é a ideia de que as mulheres estão em desigualdade com os homens e também em desvantagem em relação a eles. E por isso é preciso ações afirmativas do governo ou de pautas políticas para arbitrariamente ou judicialmente reverter essas diferenças. Pesquisando uma definição para o tema, encontrei a definição de feminismo. O que eu acho muito engraçado é que as pessoas dizem que feminismo e feminismo são coisas distintas. Mas, na verdade, meus irmãos, esse argumento é usado somente como uma desculpa para aqueles que apoiam o feminismo, mas dizem: eu apoio o feminismo, mas eu não apoio o feminismo radical. E analisando essa definição que encontrei no dicionário online de língua portuguesa, eu achei interessante que cada palavra do conceito de feminismo era idêntico a tudo que eu li a respeito do feminismo. E a definição era a seguinte, vou ler para os irmãos. Significado de feminismo: doutrina que prega a supremacia da mulher em relação ao homem. Na sociologia, é a ideologia que busca a inversão da lógica do patriarcado, almejando construir uma sociedade matriarcal em que o poder é exercido somente por mulheres. De maneira informal, é o orgulho exagerado do que é feminino ou típico da fêmea. Ou seja, meus irmãos e irmãs, não existe essa ideia de que feminismo e feminismo são coisas, ideologias, pautas políticas diferentes. Ambos buscam a mesma coisa. Não existe feminismo radical e não radical, não existe feminismo bom, não existe feminismo bom. Na verdade, o feminismo ele sempre foi radical, mas para a gente poder entender isso, precisamos navegar pela história do feminismo, precisamos ver um pouco a respeito das suas principais ideólogas. E eu espero, no final deste estudo, poder responder algumas dúvidas que surgem quando tratamos sobre o assunto, como, por exemplo, quando surgiu o movimento feminista, o feminismo lutou somente para que as mulheres tivessem direito aos votos? Ele contribuiu para alguma coisa boa,
ele prestou para alguma coisa, deixou marcas boas na história. E a pergunta principal para nós mulheres: eu, como uma mulher verdadeiramente convertida ao Senhor, salva por Deus, que ama Sua palavra, eu devo concordar ou me assumir uma feminista? O movimento feminista, ele é dividido em 4 fases. São elas o protofeminismo, a primeira onda do movimento feminista, a segunda onda do movimento feminista e a terceira onda do movimento feminista. Cada uma dessas ondas levantou posições, questionamentos em relação ao papel da mulher na sociedade. E cada uma dessas ondas ou subgrupos do movimento feminista tem ativistas principais, que seriam, as ativistas principais seriam as mulheres mais importantes naquele período do movimento e que foi responsável por implantar algum tipo de teoria ou ideia considerada hoje por nós como feminista. Vamos passar bem detalhadamente por cada uma dessas fases ou ondas feministas e tentar explicar o objetivo principal das ideias de suas militantes. Mas já deixo bem claro que isso é o resumo do resumo do resumo do resumo da história do feminismo, e é por isso que eu recomendo fortemente que os irmãos leiam o livro Feminismo, Perversão e Subversão para poder aprofundar mais no assunto. A primeira fase que vamos falar é o protofeminismo. Provavelmente o protofeminismo é a fase mais desconhecida pelos irmãos, porque seria o momento em que alguns acontecimentos e pautas foram levantadas e que futuramente abriria portas para a concretização, a solidificação do movimento feminista. Eu não quero ser muito técnica, mas acredito que compreendendo a origem da palavra protofeminismo, fique mais fácil para a gente poder entender o que seria isso. A palavra proto vem do grego protos, que significa anterior ou primeiro, ou seja, podemos chamar a fase protofeminismo de primeiro feminismo ou anterior ao feminismo. Esse período do feminismo antecedente, se assim podemos dizer, iniciou lá no século XVIII, onde foram lançadas as primeiras sementinhas que foram plantadas no solo, e depois ela foi irrigada, recebeu luz, criou raízes, cresceu, e hoje vemos isso, essa raiz plantada em muitos corações de muitas mulheres. O protofeminismo possui como principal ideóloga Mary Wollstonecraft, uma inglesa que nasceu em 1759. Um fato muito interessante é que Mary, sendo feminista, criticava o comportamento masculinizado de algumas mulheres da sua época e afirmava que as mulheres jamais seriam totalmente independentes dos homens, o que, para hoje, para as feministas de hoje, trazem muito escândalo. Mary, ela teve uma infância muito conturbada dentro da sua família, porque o seu pai era alcoólatra e a sua mãe tinha que cuidar de todos os filhos, que eram 6, e Mary ajudava, que eram 6 sem Mary, com Mary 7, e Mary ajudava ela, sendo a segunda mais velha, a cuidar dos seus irmãos. Por isso, ela teve uma infância muito difícil. Então, quando ela se tornou adulta, ela escreveu que nenhuma mulher deveria depender de homem e, em alguns momentos de sua vida, ela também se opõe ao casamento. Mas o que é muito engraçado e muito interessante é que a vida de Mary, a vida que Mary levou, mostrou uma incoerência e uma hipocrisia enorme com o que ela afirmava e com o que ela dizia. Digo isso porque ela amou um homem chamado Gilbert Imlay. Ele era um aventureiro, porém ele desprezou Mary depois. Então Mary, ela tentou suicídio 2 vezes
E depois ela teve o seu segundo marido, que se chama William Godwin, que se chamava William Godwin, com quem deu à luz a duas filhas. Uma delas foi, perdão, meus irmãos, uma delas foi Mary Shelley, a famosa escritora do livro Frankenstein. É importante falar que naquele período era muito comum os casamentos arranjados. E então Mary Shelley, ela fez parte do movimento protofeminista. O marido dela queria ter um relacionamento aberto, ou seja, eles eram casados, porém eles poderiam se relacionar sexualmente com qualquer outra pessoa, mesmo dentro do casamento. Isso seria o relacionamento aberto. E o livro escrito por ela, por Mary Shelley, Frankenstein, é escrito com esse intuito de representar a vida dela, ela sendo a criatura descrita no livro. Mas voltando para a história de Wollstonecraft, depois do seu relacionamento com William, ela se apaixona por Henry Fuseli. Ele era um artista, porém ele era casado. Então Mary, com uma atitude muito atrevida e que demonstra muito do seu caráter, ela propôs à esposa de Henry Fuseli que dividissem o marido. Sim, compartilhassem o mesmo marido. Então, meus irmãos, analisando esses fatos, é possível perceber que a vida que Mary levava, sem oficialização do casamento, cheia de promiscuidade, e ainda é uma defensora do movimento feminista. Mary acreditava que, para que as mulheres pudessem demonstrar o melhor de si mesmas, era preciso que fossem exigidos delas o mesmo que se exige dos homens. E ela mesma disse, afirmando isso, de que para que as mulheres pudessem demonstrar o que elas eram de verdade, precisava que exigisse o mesmo que se exigia dos homens. Ela também disse que a reserva pessoal e o respeito sagrado pelo asseio e pela delicadeza na vida doméstica são os pilares graciosos da modéstia. Mary classificou as mulheres de sua época como insensatas, mimadas, idólatras, déspotas, que são pessoas que exercem poder absoluto, privilegiadas, negligentes e desinteressadas. Uma autora feminista que resume muito bem o que estava querendo ser proposto por Mary é Adam Smith, que escreveu o livro A Sujeição das Mulheres. Ela diz que os homens estão mimando tanto essas mulheres que elas não têm interesse nenhum pelos filósofos iluministas ou pelo exercício da razão. Tornaram-se fúteis e até amantes andam por arrumar. Em 1792, Mary publicou a obra inaugural do movimento feminista, que foi essa que aparece aí na tela, Reivindicação dos Direitos da Mulher. A preocupação principal de Mary dizia respeito à restrição da educação formal feminina. Ou seja, Mary estava preocupada porque achava que as mulheres eram mimadas demais pelos homens, que traziam, na verdade, conforto e segurança para elas, e por isso as mulheres não tinham um bom desenvolvimento intelectual. Para o combate a essa falta de senso crítico e falta de educação por parte das mulheres, sendo Mary iluminista, ela acreditava que a ciência, a liberdade política e a democratização do ensino poderiam salvar a humanidade, resolver os problemas sociais e conduzir as pessoas a uma era mais harmônica e feliz. Ela dizia que os homens e as mulheres de sua época não tinham capacidade para ensinar os próprios filhos, mas ela defendia o Estado, que tinha os mesmos homens. Com esse argumento, Mary plantava o distanciamento entre filhos e pais por meio da educação pública, que, consequentemente, seria a destruição da família. Mas as esperanças impressas na primeira grande obra feminista não passaram de ilusão.
As mulheres virtuosas, modestas e moralmente inteligentes que Wollstonecraft esperava que surgissem com a educação pública igual para meninos e meninas nunca deram caras. Pelo contrário, quanto mais se expandiu o acesso à instrução formal, mais as mulheres se tornaram libertinas, imorais, pouco virtuosas e abortistas. Antigamente, em todos os tipos de escola, os meninos eram privados de comida, eram maltratados e ainda espancados e recebiam punições muito severas. Já as meninas, elas recebiam educação no conforto de suas casas, os professores iam até a casa delas, caso a família fosse abastada, e se fosse uma família pobre, elas não tinham obrigações escolares. Então, diante desse cenário de educação tão sombria, ou as meninas eram privilegiadas, ou as meninas eram poupadas. Percebemos que de forma nenhuma elas eram oprimidas, como muitas feministas dizem. Quando as moças ingressaram nos centros educacionais, o ambiente amenizou em relação ao tratamento, porque tiveram de igualar a forma de educar um menino e a forma de educar uma menina no mesmo ambiente. Justamente por causa das moças, é que as coisas tendem a se tornar mais tranquilas, para não causar traumas nelas. Essa questão, meus irmãos, sem dúvida, sem discussão, é um verdadeiro privilégio. Depois de toda a reivindicação de Mary, temos algumas das milhões e milhões e milhares de incoerências do movimento em alguns trechos do livro. Queria citar 2 deles. São eles: Mary Wollstonecraft elencou para as mulheres da sua época: conhecimento científico não é assim tão importante. As feministas que sempre alegaram lutar pelo direito educacional das mulheres, agora que elas estão inseridas na escola, parecem supor que o desempenho escolar não é tão relevante assim. Então, Mary ela se contradiz. Enquanto ela dizia que o desenvolvimento intelectual das mulheres era necessário para que elas pudessem deixar de ser essas mulheres mimadas, ela descobriu que o desenvolvimento intelectual delas não era tão importante assim. E no outro trecho diz: se as meninas fossem educadas separadamente dos homens, diziam que elas eram discriminadas. Se estudassem junto com eles, diziam que suas necessidades especiais não eram levadas em conta. Então aí está para os irmãos uma das milhares incoerências do movimento feminista. Em suma, em resumo, a principal questão levantada, a principal reivindicação no protofeminismo foi a condição jurídica da mulher enquanto esposa e a educação dada a ela. A conclusão que podemos chegar é que atualmente a reivindicação de Mary não mudou absolutamente nada, não serviu para nada. Muito pelo contrário, a perda de tempo que Mary dizia que as mulheres tinham com o seu próprio corpo, com a sua própria beleza, aumentou ainda mais quando as mulheres começaram a frequentar a escolarização pública. A gente pode ver isso em dados estatísticos, como eu mostrei aí ao lado, neste gráfico aos irmãos, que diz evolução do mercado consumidor brasileiro, e neste trecho do livro também diz: se o contexto de Mary levava a crer que as preocupações femininas com a beleza e a vestimenta eram consequências diretas da educação diferenciada entre meninos e meninas, o contexto do século XXI deixa claro que a tendência feminina para a moda e suas análogas perdas de tempo não tende a mudar. Do contrário, não apenas o tempo, mas também o dinheiro passou a ser investido cada vez mais em roupas e ornamentos. Com as primeiras bases do movimento no protofeminismo, a seguir vem mais outras pautas levantadas pelas feministas, dando origem à primeira onda do movimento. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, meus irmãos.
A primeira onda do movimento feminista. Antes de dar início abertamente sobre a primeira onda do movimento feminista, vale ressaltar a presença de um homem nessa mesma fase. O nome dele é John Stuart Mill, que escreveu A Sujeição das Mulheres, e foi um homem feminista que defendeu a submissão das mulheres aos maridos, que defendeu que a submissão das mulheres aos maridos era sinônimo de servidão e escravidão, subjugação. O fato de iniciar falando deste homem é para que uma das muitas dúvidas que nós temos quanto ao feminismo seja logo sanada, né? Podemos logo responder uma delas, que é: existem homens feministas? Sim, infelizmente, meus irmãos, existem homens que são feministas. Bom, a primeira onda do movimento feminista iniciou em 1848 e teve como principais contestações o direito ao voto e a inserção da mulher no universo masculino. Com o universo masculino, quero dizer a inserção da mulher no mercado de trabalho. Por trás das máscaras feministas, a inserção da mulher no mercado de trabalho não teve nenhum tipo de relação a uma conquista do movimento feminista, mas sim a uma transformação social repentina, uma transformação social espontânea. O trabalho, a gente vai ver que sempre teve relação com a necessidade e nunca um direito ou privilégio. Antigamente, os homens, antigamente ainda hoje, mas muito mais antigamente, os homens, eles eram chefes das suas casas, eles controlavam os bens financeiros, eles trabalhavam arduamente dia após dia nas fábricas por longos períodos para conseguir sustentar e dar uma boa condição de vida à sua família, à sua esposa e aos seus filhos. O homem sozinho enfrentava a morte trabalhando em fábricas e indústrias por amor à sua família e por reconhecimento do seu papel dentro da sociedade, dentro do seu lar. Já a mulher, ela permanecia em casa, ela alimentava os seus filhos, ela arrumava a casa e cuidava dos afazeres domésticos sem nenhum tipo de risco sobre ela. Há um trecho do livro que para mim é um dos mais belos e que demonstra isso claramente. A autora diz assim: observando a fraqueza e as dificuldades femininas, os homens buscaram abrandar a angústia das mulheres. Percebendo que as mulheres tinham domínio, principalmente físico, limitado sobre a vastidão do mundo, os homens lhe criaram um mundo menor, onde tudo está ao seu alcance e à sua disposição. O lar. Não se exige grande força física, nem longas corridas para trabalhar em casa. Os filhos exigem muito, mas geralmente não são mais perigosos do que uma mina de carvão ou uma fábrica de pneus. O lar sempre foi o lugar onde as mulheres imperam, mandam e controlam com facilidade e mais destreza do que os homens. No que diz respeito agora, meus irmãos, à inserção, à entrada da mulher no mundo do trabalho, que ocorreu lá pelo século XIX, XX, a verdade é que as mulheres, elas se introduziram voluntariamente e gradualmente, uma por uma, e por interesse. Naqueles que eram empregos pesados ou perigosos, as mulheres elas entraram ou por fome, ou por necessidade, ou por guerras. O movimento feminista, ele não colocou as mulheres no mercado de trabalho em nenhuma hipótese, somente fez em cima disso, em cima dessa entrada, uma propaganda totalmente mentirosa. Na Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial é um grande exemplo disso que nós estamos falando,
porque as mulheres elas começaram a ocupar os cargos que estavam sobrando, enquanto os homens estavam nos campos de batalha, morrendo em favor da sua pátria e da sua família, lutando, guerreando nos campos de batalha. Na verdade, as mulheres, elas sempre foram poupadas do trabalho fora de casa e elas nunca foram privadas dele. Meus irmãos, trabalhar nunca foi sinônimo de descanso. Trabalhar nunca foi sinônimo de paz. Muito pelo contrário, trabalhar é difícil, trabalhar exige da pessoa, trabalhar é árduo, é penoso. Todos os que trabalham sonham, desejam um pouco de descanso, um pouco de férias. Trabalhar nunca foi sinônimo de paz e de descanso. Sobre o trabalho das mulheres, a própria Simone de Beauvoir, que vamos falar mais à frente, ela afirma que a ação das mulheres nunca passou de agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Em relação agora ao direito ao voto, o livro afirma que o movimento feminista, em meados do século XIX, ele foi lançado na Convenção dos Direitos da Mulher de Seneca Falls, em 1848, um artigo, né, que foi notariamente articulado, foi manuseado por Elizabeth Cady e Susan Anthony, que são essas duas mulheres que aparecem aí para os irmãos. Que exigia esse documento, exigia o direito de voto e um leque de outras liberdades, que poderíamos citar educação, trabalho, direitos conjugais e patrimoniais, maternidade voluntária, reformas na saúde e na vestimenta. O que é muito interessante é que depois que a autora cita este fato, ela põe uma nota de rodapé. E aí na nota de rodapé está o seguinte: as mulheres presentes na convenção decidiram não querer o direito ao voto. A maioria dos presentes foi contrária a essa reivindicação e não a considerava relevante. Ou seja, as próprias mulheres votaram para elas mesmas não quererem o direito, não terem o direito ao voto. Mas por que isso aconteceu? Porque elas mesmas reconheceram que isso não era um direito delas. Elas não trabalhavam para o Estado como os homens trabalhavam. Elas tinham a oportunidade de viver por sua casa, dentro de seus lares. E elas reconheceram que isso, na verdade, era um direito dos homens e não delas. E as sufragistas, provavelmente os irmãos já devem ter escutado esse termo, sufragistas, elas eram as mulheres que reivindicavam o direito ao voto. Em 1912, Grace Duffield Godwin publicou Antissufrágio, 10 boas razões, onde aponta que as mulheres estão isentas das responsabilidades políticas e legais, como servir no exército ou sentar-se em júris. Muitas responsabilidades pesadas, como prover a família, pagar dívidas e ir para a cadeia por crimes menores, são poupadas do sexo masculino. Se uma esposa ela se envolve em negócios ilegais, a lei responsabiliza o marido e não ela. Por que as mulheres querem desistir desse tipo de proteção legal para obter direitos iguais de votos? Não faz o menor sentido. Uma história muito interessante é que no Brasil, o primeiro título de eleitor feminino foi o de Celina Guimarães, que fez com que a história dela fez com que as feministas encobrissem os fatos
e dissessem a Celina, dissessem que Celina estava ocupando aquele cargo político, aquela liderança, por causa das feministas, por causa da luta que as feministas passaram. E isso, na verdade, é algo muito comum quando falamos com feministas. Elas dizem que você só é essa advogada, você só é essa médica, você só é essa empresária, essa administradora, você só está aí por causa que o feminismo te colocou aí. E, na verdade, a resposta que Celina dá a essas mulheres é muito diferente do que elas queriam ouvir. Olha só, meus irmãos, o que Celina fala com a ocupação do cargo dela. Eu não fiz nada. Tudo foi obra de meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a dele, levando o meu nome de Roldão. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. Sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Diante dessa história, dessa mulher, podemos ver que grandes coisas os homens fizeram a favor das mulheres. Alexandra Kollontai, ela foi uma feminista e marxista da primeira onda, que escreveu o livro A Família e o Comunismo, que afirma que as mulheres elas só estariam totalmente livres dos homens, dos maridos, quando passassem a depender totalmente do Estado. Assim como Mary Kollontai também acredita na troca de submissão da mulher. Então, ao invés da mulher se submeter ao homem, ao invés dela se submeter ao marido, que ama ela e protege ela estaria se submetendo ao Estado. Por isso, ela deveria contribuir com os serviços públicos. Então, a partir daí, nós vemos que o feminismo, ele nunca lutou pela libertação da mulher, mas sim pela troca de autoridade que ela estaria submetida. Então, ao invés dela estar submetida ao seu companheiro da vida, ela estaria sob o Estado. Em síntese, meus irmãos, a segunda onda do movimento feminista tentou inutilmente demonstrar que foi por luta das mulheres que se obteve direito ao voto e ao trabalho fora do lar. Além disso, é importante citar também que no final dessa primeira onda feminista, começaram a ser fundadas as primeiras clínicas de aborto, onde abriu espaço para a segunda onda do movimento. Vou beber mais um pouquinho de água, meus irmãos. Rutinha, tá lembrando do slide? Sim, professor. Aqui agora. A segunda onda do movimento feminista inicia-se na década de 1960. Foi a mesma época dos hippies. A segunda onda, ela teve como principais pontos levantados a libertação sexual da mulher, a destruição do casamento, que na verdade já vinha ocorrendo, e o divórcio, o ódio à maternidade e também a legalização do assassinato de bebês dentro do ventre materno. Na segunda onda feminista, nós vamos observar mais de perto um pouco sobre Margaret Sanger, a assassina de bebês, Simone de Beauvoir, a ilustre e célebre Simone de Beauvoir, e Betty Friedan, que odiava sua família. Vamos começar falando um pouco sobre Margaret Sanger. Margaret Sanger, ela foi escritora do livro O Eixo da Civilização. Ela levantava pautas consideradas mais extremas, por assim dizer, pois ela falava sobre o divórcio, a contracepção e o aborto. Ela nasceu em um lar católico,
em 1879. Quando cresceu, ela se casou com William Sanger, com quem teve 3 filhos. E passado um tempo, Sanger ela passou a se envolver com pessoas que defendiam, apoiavam o iluminismo, o humanismo, e a partir daí ela começou a adotar pensamentos liberais. E após uma publicação de Sanger proibida, uma publicação dela proibida, ela abandona o seu marido e os seus filhos e ela foge para a Inglaterra. Na Inglaterra, Margaret Sanger ela conheceu o escritor Ellis e tornou-se a amante dele. Então, o marido que tentava em vão buscar refazer as pazes com Margaret, ela volta para os Estados Unidos, se divorcia totalmente, abandona sua família, e percebemos que a vida de Margaret Sanger não é nada mais, nada menos que um exemplo de imoralidade e muita criminalidade. Sanger, ela defendia o aborto e afirmava que o controle de nascimento era o meio principal de conduzir finalmente para uma raça mais limpa. Em 1941, Margaret abre a primeira clínica de abortos e a primeira clínica de controle de natalidade. Ela foi fundadora da Planned Parenthood, que em português significa paternidade planejada. Não sei se algum irmão aqui já assistiu, mas tem um filme muito bom chamado 40 Dias, O Milagre da Vida, que é esse que aparece no canto inferior esquerdo, em que, resumidamente, ele narra a história de Abby Johnson, que trabalhava na Planned Parenthood e ela era diretora dessa clínica de abortos. Mas o mais interessante é que ela nunca tinha visto um aborto na vida dela. Então, ela tinha legalizado mais de 22 mil abortos, mas ela nunca viu um aborto. Então, em um dia qualquer, ela é chamada pelo médico, né, que opera o aborto nas mulheres. Ela é chamada para a sala para ajudar com a ultrassom do bebê. E ela, segurando o dispositivo de ultrassom, ela fica observando o bebê, que, se eu não me engano, tinha 7, 10 semanas, formado. A gente vê um bebê dentro da barriga da mulher. E ela estava observando a ultrassom, e quando o médico ele põe o aparelho para que o bebê seja sugado e triturado, a partir do momento que o aparelho é ligado, o bebê ele começa a se contorcer dentro do útero da mulher, provoca muitas dores e ele se contorce, tentando não morrer, tentando não ser sugado por aquele tubo. E ela vê isso, ela vê que ele luta para que ele tenha vida e o bebê é sugado, é puxado e é levado a um liquidificador que tritura ele e esmaga ele. E a partir desse momento, a partir desta cena que ela presencia, que ela vê, ela deixa de ser diretora da Planned Parenthood e ela nunca mais se envolve com abortos nem nada disso. Ela deixa de trabalhar na clínica. No primeiro momento, qualquer mulher ela pode ter a impressão que o aborto se refere ao seu controle e à sua escolha. Na prática, e também na teoria de Margaret Sanger, refere-se, na verdade, ao controle do Estado e das organizações internacionais sobre o nascimento dos outros, sobre a vida de todos. Margaret, ela acreditava que a raça humana é uma composição feita de fortes e fracos, aptos e inaptos. A célebre do movimento feminista, com essa frase, creio que todos já sabem a quem esteja me referindo, essa mesma Simone de Beauvoir, que escreveu o livro O Segundo Sexo, tem como principal objetivo, que também é o objetivo das feministas,
dizer que o sexo feminino ele é indispensável. E o sexo masculino, ele não é somente dispensável, mas também é detestável. Simone, ela afirma que as mulheres são o segundo sexo, que as mulheres sempre foram as segundas, as que vêm depois. Já os homens estão em um pilar mais elevado, estão em posição mais alta. Ela diz assim: o sujeito é sempre masculino e fundido ao conceito universal, enquanto a mulher representa o outro. A mulher está fora das normas universalizantes, condenada à imanência. As mulheres teriam estado sempre em condições secundárias, diz Simone de Beauvoir. Agora, meus irmãos, permitam falar um pouco sobre a vida promíscua, pervertida e adúltera que essa mulher conduziu. Simone de Beauvoir teve um relacionamento amoroso muito intenso com o famoso Jean-Paul Sartre. Eles assumiram um relacionamento sincero, mas sem casamento. Eles se relacionavam sexualmente, porém eles tinham liberdade para se relacionar com as pessoas que quisessem. Daí tiramos o exemplo bem puro de mulher que as feministas apoiam. Simone, ela teve diversas vítimas. Sim, meus irmãos, Simone de Beauvoir era uma pedófila. Ela trabalhava como professora e abusava das suas próprias alunas, que depois eram conduzidas a se relacionar com Sartre, pois ele mesmo reconhecia sua grande feiura. Dentre tantas vítimas de Simone, que no final de suas vidas se suicidaram, usaram drogas, se mutilavam, como punição do que viviam, e está a primeira adolescente chamada Olga Kozakiewicz. Olga Kozakiewicz era uma estrangeira russa que fugia do seu país durante o período da Revolução Russa e, numa condição muito miserável, os seus pais eles foram intimidados pelo discurso de Simone, que prometia cuidar de Olga, e eles então autorizam que a filha deles morem com a professora. Então, a partir daí, inicia-se a destruição da vida de Olga e o sofrimento dessa jovem. Aí no slide eu trouxe para os irmãos um trecho do livro que mostra o coração de Simone de Beauvoir. Diz assim: ansiosa por descobrir aonde seu interesse pelo mesmo sexo a levaria, Beauvoir, sem dúvida, demonstrava curiosidade em suas frentes, e em Olga ela encontrou uma parceira precoce. A garota estava infeliz. Outro trecho do livro afirma, depois de Olga ter muito sofrido com Simone de Beauvoir, afirma assim, que os efeitos daquela vida insana começaram a aparecer na moça. Primeiro, ela começou a machucar a si mesma. Ela sabia que eles haviam abusado da relação professor e aluno e anexado a eles propósitos, e agora a mantinham sobre falsas promessas de um futuro brilhante. Mais adiante, a autora ainda afirma: quanto Olga, no fim da relação, já estava mentalmente destruída, fez cortes profundos na pele, mutilava-se com frequência. Depois dessa história, meus irmãos, uma certeza bem certa, sendo redundante, nós temos a respeito de Simone de Beauvoir, que é considerado ícone feminista. Essa história prova que ela jamais teve nenhum tipo de compaixão pelas mulheres, ela não teve nenhum tipo de importância pelas mulheres, e muito pelo contrário, ela destruía a vida das mulheres. E ela é uma ícone feminista. Partimos agora para a ativista da segunda onda, que odiava a maternidade, odiava o seu marido e os seus filhos, Betty Friedan. Betty Friedan escreveu o livro A Mística Feminina e é talvez a feminista que mais tenha desvalorizado e menosprezado as mulheres que desejavam ser submissas aos seus maridos
e cuidar dos seus filhos. Ela odiava ser dona de casa e todos na época sabiam que Betty Friedan tinha um péssimo casamento com seu marido e achavam a prisão ter que cuidar dos seus filhos e do seu esposo. Ela diz que ser dona de casa prejudica a saúde mental de uma mulher e dedica um trecho do livro dela, ela pensa no marido e nos filhos dela quando ela escreve. Ela diz assim: as mulheres que se adaptam ao papel doméstico e crescem desejando ser apenas donas de casa estão em perigo tão sério como os que caminham para a morte nos campos de concentração por se recusarem a crer que eles existiam. Meus irmãos, essa mulher comparava o sofrimento de judeus sendo queimados vivos e torturados com a mulher que deseja, que serve a sua casa e seu marido. Sinceramente, acredito que não exista frase tão suja, tão terrível, espantosa e tão mentirosa a respeito do cuidado da mulher com a casa, do seu amor ao marido e aos filhos. Friedan, ela falava isso das mulheres, mas assim como todas as outras feministas, ela acreditava que a submissão aos maridos era uma escravidão, uma prisão na vida da mulher, mas que ela pode, claro, sofrer perigos de morte todos os dias, indo trabalhar, canseiras, fadigas, indo trabalhar a favor do Estado e ser submissa a ele. Mais uma vez, repito, meus irmãos, em nenhum momento da história o feminismo foi um movimento que lutou pela libertação das mulheres. Muito pelo contrário, as mulheres eram livres e o feminismo aprisiona, o feminismo escraviza as mulheres e põe um ódio, um rancor, um nojo ao sexo oposto, ao sexo masculino. Existiam feministas que chamavam a maternidade de prisão biológica, tirania natural ou imposição da natureza. Neste ponto de ódio ao casamento e, consequentemente, à maternidade, não poderíamos deixar de falar do divórcio. O divórcio, ele é apresentado pelo movimento feminista como algo que liberta as mulheres. O feminismo diz que, graças a ele, hoje as mulheres elas podem se separar dos seus maridos e não precisam guardar nenhum rancor, nem mágoa, uma sensação de culpa. O movimento ele ainda diz que o divórcio é fruto de muitas lutas feministas pela igualdade. Para a tristeza dessas feministas, sinto lhes informar que o divórcio existe desde a época de Moisés e talvez seja a maior mentira contada pelo movimento feminista. Partindo agora do ponto em que citamos de que o divórcio ele liberta as mulheres, isso também é mentira, porque o casamento ele não foi criado por Deus com esse objetivo. Ninguém casa pensando, eu vou casar, mas daqui a 1 ano, 3 meses e 2 semanas eu vou me separar. Não, o divórcio ele nunca foi algo bom. Muito pelo contrário, o divórcio ele é um escape para problemas e situações que não deveriam existir dentro do casamento. Situações elas como adultério, prostituição e muitos outros pecados que envolvem ambos, tanto o homem como a mulher. Dessa forma, podemos dizer que no fim da segunda onda do movimento feminista, o ódio à maternidade cresceu, consequentemente, o divórcio e o aborto expandiram de tal forma as suas fronteiras. Nós também podemos ver a promiscuidade e a banalização da relação sexual. Enfim, as conquistas do feminismo, ele destrói ainda mais a sociedade, ainda mais as mulheres, durante cada onda do movimento.
E para finalizar a segunda onda, eu não poderia deixar de citar a famosa frase de Simone de Beauvoir, que é: mulher não nasce mulher, torna-se mulher, que abriu as portas, destrancou o cadeado para a desastrosa ideologia de gênero que é propagada na terceira onda do movimento. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a terceira onda do movimento feminista que iniciou lá na década de 1990. Atualmente há ainda uma irregularidade sobre se o movimento está na terceira ou quarta onda, mas as ondas do movimento feminista não alteram o seu objetivo principal, que é a destruição do cristianismo. Mas voltando a falar da terceira onda, é importante que a gente saiba que a marca principal da terceira onda do movimento feminista foi a desconstrução das identidades homem e mulher pela ideologia de gênero. A terceira onda do movimento feminista tem como principal ativista e filósofa Judith Butler, uma mulher norte-americana e lésbica, que é muito valorizada e muito bem vista pelas pessoas que apoiam os movimentos LGBT, enfim. Um fato muito interessante e bem perceptível nessa onda do movimento é que o feminismo e a ideologia de gênero, eles se relacionam frente a frente. Melhor dizendo, o desenvolvimento do feminismo ocasionou na ideologia de gênero, abriu portas para os pensamentos de ideologia de gênero. Para Judith Butler, o ser humano ele nasce indefinido, ou seja, neutro, e graças à família, à escola, à sociedade, às instituições, etc., define-se e atrela-se a um papel binário, homem-mulher, ditado por um sistema patriarcal opressor. A proposta da ideologia de gênero é que a participação na revolução sexual feminista se inicie com a negação da identidade sexual, que seria o sexo, e passando a adotar posturas e comportamentos, que seria o gênero, que não são definidos nem para a masculinidade, nem para a feminilidade, e que o objetivo principal é que as pessoas se tornem semelhante a essa mulher, semelhante a Butler, uma mulher para quem olhamos e não conseguimos enxergar uma mulher, tampouco um homem completo. Meus irmãos, esse assunto é tão confuso, é tão depravado, para que tenhamos somente uma noção de como essa ideologia de gênero confunde e implanta na mente das pessoas. Segundo a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, existem 31 identidades de gênero, se não mais, se formos pesquisar mais a fundo. De fato, é um movimento, é um partido, são ideias que são implantadas com ódio ao cristianismo e destruição da sociedade e da família. Uma mulher francesa, feminista e lésbica, chamada Monique Wittig, ela disse que que qualquer mulher que concorde em ser mulher está assumindo como natural uma condição que é apenas histórica, está colaborando com a perpetuação do sistema opressor. Como se não bastasse, há uma citação no livro que eu achei bem interessante, onde a autora afirma: nessa onda, a terceira onda, encontramos o lema: o lesbianismo é o único caminho para a liberdade feminista. Como bônus ao padrão lésbico, propõe a extinção dos homens enquanto classe, não como genocídio, é justo esclarecer, já que a essa altura
nada surpreende, mas como ideia. A solução para a opressão contra a mulher, segundo essa feminista, Monique White, é a rejeição da maternidade e a adoção de um comportamento lésbico. Pelo visto, White não se importa que a efetivação do seu plano salvífico venha acompanhada da extinção da espécie humana, provavelmente porque ela, assim como qualquer outro humano minimamente lúcido, sabe que tal proposta é estapafúrdia e jamais se realizará. Diante dessa situação do livro, que mostra o que White defendia, é importante dizer que ela representava o feminismo lesbiano, que trazia como solução a opressão, como solução da opressão e desvantagem das mulheres em relação aos homens, o lesbianismo, que seria as mulheres tornarem-se lésbicas e os homens serem afeminizados, né? Abrindo um parêntese com os irmãos, é muito importante a gente dizer que hoje e durante a história nós vemos a união de grupos de mulheres mais específicos e que constituíram, fundaram para si diferentes tipos de feminismos, como, por exemplo, o feminismo lesbiano, como citamos, e o feminismo negro. E existem muitos outros. Esses feminismos, na verdade, meus irmãos, eles possuem a mesma essência, eles possuem a mesma base, que é o ódio ao cristianismo. Todos esses feminismos não passam de apelidos dados a um único movimento político, a um único movimento feminista, a um único feminismo. Podemos dizer, então, que o feminismo, ele nada trouxe de bom para a sociedade, pelo contrário, ele iniciou falando da condição da mulher na sociedade, que então depois passou a frequentar escolas públicas, falou do índice de dinheiro e do tempo gasto em si mesmas, e vemos que isso aumentou ainda mais quando as mulheres frequentavam ambientes públicos, as escolas públicas. Depois vimos que o feminismo ele não concedeu direito nenhum, de voto nenhum para mulher nenhuma, e vemos que não concedeu direito ao trabalho, porque o trabalho nunca foi um direito e sim uma necessidade. Mais à frente, também vimos que o feminismo ele apoia o assassinato de crianças no ventre. Vemos que o feminismo ele prega o ódio à maternidade. Vemos que o feminismo ele diz que ele prega o ódio indiscutível aos homens, e ele finaliza dando uma proposta que seria o lesbianismo. Vemos então que a ideologia de gênero se relaciona fortemente com o feminismo. E por fim, vemos que o feminismo é um movimento imoral, odioso, abominável, pervertido e que subverte as identidades do homem e da mulher. Nós falamos um pouco acerca da história do movimento feminista e agora vamos ver como o movimento feminista aparece no nosso cotidiano e na cultura ocidental. Então vamos ver os exemplos de feminismo em nosso cotidiano. O primeiro exemplo que eu trouxe para os irmãos foi o das princesas da Disney. Pois é, meus irmãos, quem não gosta da Disney? Eu sou suspeita a falar porque eu aprecio muito as animações e desde pequena eu gosto muito dos filmes. Nessa imagem que os irmãos podem ver, temos todas as princesas da Disney. Eu acredito que, olhando bem para elas, os irmãos percebam as diferenças tanto na sua fisionomia quanto em sua postura, sua pose na foto, vamos se dizer assim. Muitos, se não todos, devem conhecer a princesa, o filme A Branca de Neve e os Sete Anões, que foi lançado em 1937. Este conto, ele narra a história de uma princesa
que no final do conto desmaia por causa de uma maçã envenenada e é despertada pelo príncipe, que salva ela com um beijo de amor verdadeiro. Vemos que, nessa história, o herói da Branca de Neve é o príncipe. Ele salva ela. Também nas fotos que eu trouxe para os irmãos, no conto, nos filmes, é possível ver a delicadeza da Branca de Neve, não só em suas vestimentas, como também a forma como ela se posiciona, a forma como ela segura os animais, a forma como ela conduz a sua mão, a forma também, podemos ver também que ela é uma boa dona de casa, porque quando ela chega na casa dos 7 anões, ela encontra tudo bagunçado, e ela limpa tudo, ela lava o chão, lava os pratos, e no final, o príncipe, né, o herói dela é o príncipe. Já em 2012, 75 anos depois que a Disney lançou o filme A Branca de Neve, a Disney lançou o filme Valente, que tem como personagem principal a princesa Merida. Me perdoe caso alguém não tenha assistido, mas às vezes os spoilers são necessários. Mas enfim, nesse filme, Merida, a princesa, não quer casar porque o casamento era arranjado, e não quer ser dona de casa. Ela é muito valente, ela é corajosa, ela é lutadora, ela é desbravada, ela é desobediente aos seus pais e também muito curiosa. Nesses tempos, meus irmãos, até hoje, a Disney tem lançado filmes de princesas que não têm a figura de um homem. Dentre eles podemos citar Frozen, onde Elsa não governa ao lado de um rei, Moana, onde não representa a figura de um marido, é um esposo que acompanhe ela, né, em suas aventuras. E vemos que todas essas são princesas sem príncipes. Tudo isso, meus irmãos, tem sido, sim, uma manifestação do feminismo na nossa cultura e a disseminação discreta da independência e ódio aos homens. Eu também quero deixar bem claro aos irmãos que essas analogias que estou fazendo aqui com os irmãos, os exemplos que eu trouxe das princesas, de forma alguma é um tipo de proibição ou extremismo em relação aos filmes, afinal não estou criticando nenhum filme, e sim falando de um fato, de que houve mudança sim, por conta do feminismo, no comportamento das princesas, e que muitas vezes nós não percebemos quando nos deparamos. Um segundo exemplo é o do filme Shrek, que é um outro exemplo de disseminação do feminismo na cultura, e é uma cena muito conhecida do filme Shrek III. Eu vou mostrar para os irmãos um pequeno trecho. Professor, o senhor pode compartilhar, por favor? Posso sim, Ruth. Vou cancelar o seu compartilhamento. Vou ver aqui. Peraí. Tela inteira. Pronto. Vou minimizar aqui a tela, certo? Pronto. De circo, uma ogra grávida e uma velha. Com licença, velha passando. Mamãe? Você achava que sabia lutar bem porque tinha puxado o seu pai? Com licença, eu acho que ainda tem mais uma. Por que não se deita um pouquinho? É isso aí, meninas. De agora em diante, nós vamos cuidar de tudo sozinhos.
Existe alguma coisa melhor? Ruth? Oi, professor, obrigada. Nada. Eu vou voltar a compartilhar aqui, meus irmãos. Um momentinho. Bom, meus irmãos, então eu nem precisaria comentar nada sobre essa cena do filme, mas nós vemos atos relacionados ao empoderamento, a ação e a independência. Além disso, vemos um homem vestido de princesa, talvez não deixe para notar muito bem por causa da velocidade das cenas, mas uma cena também em que os sutiãs estão sendo queimados. Isso nos lembra as feministas e mulheres sem juízo, que sem nenhum tipo de respeito aos outros, fazem isso ou até mesmo andam nuas nas ruas, além das roupas rasgadas, posições de luta, força e iniciativa por parte daquelas que seriam as donzelas delicadas. Um terceiro exemplo e penúltimo que trouxe aos irmãos é do livro, de um livro infantil sobre Frida Kahlo. Os irmãos podem ver na tela a imagem da capa de um livrinho, onde o público principal são as crianças. O nome da coleção é Antiprincesas, e tem vários livros que contam histórias de pessoas inspiradoras. No caso deste livro, é a história de Frida. E aqui é a sinopse do livro, onde grifei estas duas partes, que dizem: neste exemplar da coleção Antiprincesas, temos uma história inspiradora. E embaixo, um formato mais dinâmico para as crianças. Sabendo disto, que o livro trata a respeito de Frida, que era uma mulher revolucionária, muito revolucionária para a sua época, e é um livro em especial voltado para as crianças. Vamos ver o que ele diz na página 8. É um recorte que fiz da página 8. Essa página é a página 8 do livro, onde vemos uma foto que aparentemente parece ser um homem, mas olha só o que diz no quadrinho vermelho que destaquei para os irmãos. Tem um cachorrinho aí e ele pergunta: quem é este homem? Como se fosse uma criança, né, perguntando. E aí embaixo a autora, a narradora, responde: é a Frida. Em algumas fotos daquela época, ela se vestia de terno e fingia ser homem quando o pai a fotografava junto com as irmãs. Frida, rebelde, desafiava a mãe que lhe dava bronca por seus atrevimentos. Olha só, meus irmãos, é um livro infantil que trata a rebeldia de Frida e o exemplo de vida dela como se fosse a coisa mais bela ou certa a se seguir. De fato, um verdadeiro absurdo. E o quarto e último exemplo que eu trouxe para os irmãos é de uma música. Aqui está a música da MC Carol, chamada 100% Feminista, onde ela diz: presenciei tudo isso dentro da minha família, mulher com olho roxo, espancada todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Até este ponto, percebemos que a música relata um fato triste que provavelmente a cantora vivenciou na sua infância. Provavelmente seu pai tratava mal a sua mãe, e isso é uma situação muito complicada, uma realidade muito triste. Mas, como Christina Hoff Sommers citou, existem predadores entre os homens, mas os homens não são predadores. Ela continua dizendo: mulher oprimida, sem voz, obediente, quando eu crescer vou ser diferente. Eu cresci, Prazer Carol Bandida representa as mulheres 100% feministas. Eu cresci, Prazer Carol Bandida representa as mulheres 100% feministas. Infelizmente, meus irmãos, a cantora guarda em seu coração todo o mal,
toda a perversidade que ela vivenciou quando era pequena, e ela generaliza, ela atribui isso a todos os homens à sua volta e traz como solução o feminismo. E aí ela continua dizendo, representa Coltune, represento Carolina, represento Antares, Chica da Silva, sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro. Até aqui vemos que ela, pela letra, nós percebemos que ela defende o feminismo negro, e ela continua dizendo, forte, autoritária, às vezes frágil eu assumo, minha fragilidade não diminui minha força, eu que mando nessa, cito um xingamento, eu não vou lavar a louça, sou mulher independente, não aceito opressão, abaixa sua voz, abaixa sua mão. Meus irmãos, que letra de música terrível, quanto ódio disseminado ao sexo oposto, quanto rancor, mágoa, tristeza, depressão, insubmissão, falta de compaixão, mas ao mesmo tempo a imagem de uma mulher masculinizada, tola e vergonhosa, o movimento feminista defende. Bem, agora fala especificamente as mulheres. Minhas irmãs, são essas as mulheres que queremos que nos representem? Que querem respeito, mas andam seminuas nas ruas? Que querem o fim do feminicídio, mas assassinam crianças? Que buscam direitos iguais, mas plantam ódio pelos homens nos corações? Esse é o verdadeiro movimento feminista. A máscara que elas usam para defender as mulheres, mas na verdade só estragam a beleza de ser uma verdadeira mulher. Agora, vamos, para concluir com chaves de ouro, fechar falando um pouco da feminilidade bíblica. Feminilidade bíblica, não feminismo bíblico, porque não existe feminismo cristão. Feminilidade bíblica e o que a Bíblia diz sobre as mulheres. Queria ressaltar 3 pontos bem rapidinho com os irmãos sobre esse assunto. Vimos que durante a videoconferência, que uma das propagandas do movimento feminista é a luta pela igualdade entre homens e mulheres. À luz da palavra de Deus, vemos que os homens e as mulheres, eles são iguais em dignidade. Em Gênesis 1:27 diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus criou o homem, ele fez a sua imagem e semelhança. Tudo, tanto o homem quanto a mulher, são criaturas de Deus. Espiritualmente, dignamente, homens e mulheres são iguais. Ambos são conforme a imagem de seu Criador, e dessa forma, tanto o homem quanto a mulher têm a mesma importância e valor diante de Deus. Além disso, o feminismo ele tenta igualar os papéis na família e da sociedade dos homens e das mulheres. A Bíblia ela fala que os homens e as mulheres, apesar de serem iguais em essência, eles são diferentes em papéis desempenhados. Por isso, e isso se deve ao fato do Senhor ter criado primeiro o homem do pó da terra e depois de ter criado a mulher da carne do homem. Podemos ver isso em 1 Coríntios 11:8, que diz, porquanto o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Com isso, também abrimos o próximo ponto que já estamos desenvolvendo, que é homens e mulheres possuem papéis diferentes como parte da ordem criada. Em Efésios 5:22 ao 30, o apóstolo Paulo, ele mostra claramente as diferenças de papel do homem e da mulher no casamento. Vamos ler bem rapidamente. Ele diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Meus irmãos, ser submissa não é fácil, mas também não é fácil a gente amar uma pessoa a ponto de dar a vida por ela. Mas isso se torna possível no Senhor. E o último ponto, além do Senhor decretar desta maneira, por que as mulheres elas devem se submeter aos seus maridos? Qual outro objetivo, qual outra finalidade podemos tirar dessa pergunta? As feministas, elas dizem que submissão é sinônimo de escravidão. Por isso, as mulheres elas são oprimidas e rebaixadas quando desejam ser submissas. À luz da Bíblia, vemos que é muito diferente. Em 1 Coríntios 11:3, Paulo diz: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que este trecho significa ou tem relação com a pergunta que levantamos? Significa que um dos motivos pelos quais devemos nos submeter é que, fazendo isso, se submetendo, reconhecendo a autoridade que o Senhor conferiu, estamos refletindo ao próprio Cristo. Na Trindade, Deus Pai é o cabeça de Deus Filho. Cristo, ele se submeteu ao Pai. Ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, chamou Deus de Pai. Queria destacar com os irmãos duas passagens que ficam lá em Mateus. Uma delas é quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, e ele diz: Pai Nosso que estais no céu. Ele chama Deus de Pai. E num outro momento, quando Jesus está perto da sua morte, lá no Getsemane, ele ora e diz: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, meus irmãos, submeteu-se ao Pai, e somente isso já nos faz entender a beleza que há quando uma mulher se submete ao seu marido, quando a mulher se submete à figura masculina. Para finalizar, gostaria de ler um trecho do livro Fundamentos Bíblicos para a Masculinidade e a Feminilidade, uma citação de João Crisóstomo, considerado um dos pais da igreja. Ele diz: a mulher é uma autoridade secundária, que ela então não exige igualdade, pois ela está sob a cabeça, nem que ele a despreze por estar em sujeição, pois ela é o corpo, e se a cabeça despreza o corpo, ela própria também perecerá, mas que ele traga amor da sua parte como um contrapeso à obediência da parte dela. Por isso ele, e se ele está se referindo a Deus, estabelece um em papel de sujeição e outro em papel de autoridade, para que haja paz. Pois onde há igual autoridade, nunca poderá haver paz, nem onde uma casa é uma democracia, nem onde todos são governantes, mas o poder governante deve ser por necessidade um. E isso é universalmente o caso com questões referentes ao corpo. Enquanto os homens forem espirituais, haverá paz. Não devemos nada, absolutamente nada, ao movimento feminista. Muito pelo contrário, devemos ir contra todas as abominações que este movimento defende e buscar ser mulheres virtuosas, tementes a Deus, belas aos olhos do Pai. Portanto, deixe-me ser o que fui criada para ser. Deixe-me ser mulher. Muito obrigada pela atenção de todos.
Amém. Louvado seja Deus pela vida de Ruth. Parabéns, Rutinha, pela excelente apresentação. É uma bênção bastante clara, bastante edificante. Eu queria compartilhar aqui 2 versículos com vocês, meus irmãos. Salmo 54, versículo 4 diz: Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. E no Salmo 146, no versículo 5 diz: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Nós vemos, meus queridos, que a Bíblia utiliza a palavra auxiliador, que é usada para se referir às mulheres em diversas passagens, para se referir como Deus auxilia, cuida, guarda, zela pelo seu povo. Deus, criando homem e mulher, a sua imagem e semelhança, mas com papéis diferentes, ele expressa nas suas criaturas a sua imagem e semelhança. A mulher ser auxiliadora do homem, ela expressa ser imagem e semelhança de Deus. O homem ser o líder, o guia espiritual da mulher, ele expressa a imagem e semelhança de Deus. Então, a mulher não é desmerecida quando a Bíblia diz que ela deve ser auxiliadora do seu marido. Enquanto o Ruth estava fazendo a apresentação, eu estava pensando em fazer justamente a seguinte pergunta para ela: se diante de tudo que ela estava dizendo, existia, na opinião dela, a possibilidade de um feminismo cristão, um feminismo evangélico, e ela já deixou claro que não, ela já disse que não existe feminismo cristão. E como os irmãos viram, durante a apresentação, várias frases, vários pensamentos, vários jargões que estão muito presentes na nossa cultura, nós já ouvimos alguma vez o que foi dito aqui. Né? A gente provavelmente não viu dos autores, dos teóricos do movimento, mas o pensamento está muito impregnado na nossa cultura. Então, eu queria indicar para os irmãos esse livro aqui, do autor Wayne Grudem, chamado Confrontando o Feminismo Evangélico. A maioria dos que estão aqui, eu creio que todos que estão aqui presentes são cristãos, e da mesma forma que o feminismo influencia a nossa cultura, ele chegou nas igrejas. Muitas pessoas cristãs, evangélicas, estão sendo seduzidas pelo movimento feminista, pelo pensamento feminista, e não é coincidência, meus queridos, que a ideia de pastorado feminino, mulheres pastoras, mulheres diaconisas, bispas e etc., surgiram em concomitância, lado a lado, com o movimento feminista. Surgiram principalmente na terceira onda do movimento neopentecostal. Movimento pentecostal, perdão. E eu vou compartilhar aqui com os irmãos uma fotografia. Essa fotografia aqui, ela está presente no livro O Cristianismo através dos Séculos. Vou compartilhar aqui 2 imagens nessa fotografia. Nessa primeira imagem, nós vemos a pregadora carismática Kathryn Kuhlman. Essa foi a primeira pregadora dos tempos modernos, a primeira mulher que se tornou pregadora. Isso aconteceu na década de 60, essa foto foi tirada num culto em 1963, e no contexto do movimento neopentecostal, ela começou a ser uma curadora, né? Onde ela passava, saía curando as pessoas, algo muito parecido com aqueles que fazem isso hoje nas televisões, os bispos, os apóstolos e etc., do movimento neopentecostal. E aqui abaixo nós temos a foto de Elizabeth Pletz, que ela foi a primeira mulher a ser ordenada como ministra luterana. Então aqui nessa cena, nessa foto, ela está ministrando a ceia para a mãe dela, isso na década de 70, e esse pensamento do feminismo, ele invadiu a igreja e está muito presente nos nossos dias. Então precisamos ter muito cuidado quando nós, enquanto cristãos, analisamos esse tipo de coisa. Porque o feminismo, ele não está tão distante de nós como muitas vezes pensamos. A gente vê essa apresentação, vê essas coisas terríveis acontecendo,
mas existem alguns tentáculos do feminismo tentando invadir as igrejas, invadir no meio do povo de Deus, e precisamos ficar muito alertas em relação a isso. Então, queria deixar aberto para quem quisesse fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, parabenizar Ruth, podem ficar à vontade. Boa noite, Matheus. Davi aqui. Eu gostaria de perguntar a Ruth, né? Visto que os movimentos feministas estão inseridos no meio acadêmico, né? Mais fortemente nas universidades, como você vê o futuro disso fora da igreja? Obrigado. Deus abençoe você e sua família, Ruth. Parabéns, viu? Obrigada, irmão Davi. O senhor pergunta em relação a como... O senhor pode repetir a pergunta, por favor? Visto que esse movimento está fortalecido nos meios acadêmicos, como você vê salvação para isso fora da igreja? Porque hoje você vê que os jovens estão inseridos nos meios acadêmicos, eles saem com esse pensamento muito mais fortificado, né? E eles querem confrontar a autoridade com autoritarismo. Fora da igreja, como você vê hoje isso? O microfone está desligado. Sim, meu irmão, agora eu entendi. Bom, isso é verdade, nas universidades ainda mais, então é por isso que é necessário uma boa fundamentação das crianças e adolescentes em relação ao cristianismo. Precisa ser pregado desde a juventude, para que quando a pessoa entre na faculdade, ela não ter esse tipo de contaminação. E uma das soluções que uma antifeminista, que a Ana Caroline Campanholo cita no livro, é que ela diz que para uma solução a respeito disso, as mulheres que são antifeministas precisam se casar com homens antifeministas e espalhar o cristianismo na sociedade. Então, eu acho que pessoas como, por exemplo, a gente já está citando a Ana Caroline Campanholo, são pessoas assim levantadas por Deus, de fato, e que abrem muitos corações, muitos olhos de muitas pessoas que estão inseridas neste meio. Então, quanto mais pessoas se levantarem, mais cristãos se levantarem para combater isso e ter essa mesma experiência que ela teve na faculdade, no agradecimento do livro dela, ela agradece a professora que muitas vezes humilhou ela, porque isso fez com que ela aprendesse. Então, acredito nisso. Só complementando o que Ruth falou, pessoal, eventos como esse são de extrema importância justamente para despertar jovens, despertar cristãos, para se aprofundarem nesse tipo de assunto. Ruth, ela começou a estudar sobre esse assunto, ela buscou se aprofundar nessa base teórica, histórica do movimento, e nós, enquanto cristãos, devemos buscar também estudar, nos aprofundar, buscar fundamentos, base teórica, para podermos dialogar com essas pessoas. Então, por exemplo, na universidade, se você abrir uma Bíblia na universidade para você dizer, não, isso aqui, diante de Deus, está errado. Essas pessoas vão rir de você. Quem é Deus? Deus existe? Então, nós cristãos precisamos, obviamente, ter a Bíblia como base, como alicerce da nossa fé, o nosso fundamento, mas também nós precisamos buscar estudar outras áreas do conhecimento justamente para dialogarmos, termos uma ponte para iniciar um diálogo com pessoas que não têm o mesmo pressuposto cristão que nós. E usando essas pontes,
injetarmos a semente do evangelho para essas pessoas. O irmão Leandro Ivo, ele perguntou se, com base nos fundamentos feministas, se existe base para uma mulher ser pastora. Então, meu querido, como a gente mencionou agora há pouco, esse pensamento de mulheres pastoras é um pensamento novo, que veio na década de 60 em diante. Existe, inclusive, movimentos dentro da cristandade, não sei se você já ouviu falar de teologia feminista, onde essas pessoas, os proponentes dessa ideia, acabam tentando reinterpretar diversas passagens bíblicas para poder tentar embasar um possível pastorado feminino. Então, por exemplo, eles leem aquele texto de Gálatas, capítulo 4, se não me engano, o texto que fala, não há mais diferença entre judeu e grego, entre homem e mulher, entre bárbaro e cita. O texto que está falando da graça de Deus, e eles tentam aplicar textos como esse ao pastorado feminino. Se você observar 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que as mulheres não estão autorizadas diante de Deus para serem pastoras, pregadoras. E em 1 Timóteo, capítulo 3, em Tito, que são cartas pastorais, nós observamos que o critério básico para que alguém seja ordenado pastor, bispo, é ser homem, marido de uma só mulher. Não abre nenhum espaço para mulheres assumirem esse papel. Porém, essa falta de abertura não é porque as mulheres sejam inferiores, não tenham condições intelectuais, não é nada disso, mas porque Deus não designou esse papel de liderança para as mulheres. Foi um papel que ele designou para os homens, mas as mulheres têm um papel fundamental para a saúde das igrejas, fundamental para o cuidado, pelo zelo da obra do Senhor. Nós observamos, inclusive, que no ministério de Jesus, o Senhor Jesus e os apóstolos foram sustentados por mulheres. Observamos que as mulheres foram as primeiras que viram Jesus Cristo ressuscitado. Então, a Bíblia não traz nenhum tipo de dimensão ao papel da mulher, por não abrir espaço para que as mulheres exerçam o episcopado. A irmã Thelma queria fazer uma pergunta. Pode falar, minha irmã. Irmã, o áudio está desligado, viu? Depois da irmã Thelma, é a irmã Raquel e depois o William. Foi sem querer? Pronto. Vou passar a palavra para a irmã Raquel. Pode falar, irmã. Está falando, mas o áudio está desligado. Está desligado? Eu quero manifestar aqui a minha alegria em ouvir essa palestra que a Ruth deu, né? É muito bom, assim, como mãe, como mulher, ver uma menina tão nova já transmitindo esse conhecimento. Ela com certeza vai influenciar muito a geração dela, e isso é maravilhoso, né? Porque exatamente o que ela colocou aí, de que as pessoas falem e manifestem o cristianismo e se coloquem contra isso tudo que tem se levantado, que na verdade é uma minoria, né? Como ela até citou, muitas mulheres não queriam votar e isso foi colocado, imposto. Então, não é a voz das mulheres, só que a gente é calado e a minoria grita, né? Então, assim, assim, emocionante e maravilhoso ver como Deus já está te usando, Ruth. E é muita alegria no nosso coração que o Senhor continue a capacitá-la, a dar sabedoria e que você continue a falar e influenciar a todas as meninas, como ao corpo de Cristo, né, para que não nos coloquemos debaixo com o nosso silêncio, né, mas que possamos declarar a verdade da palavra de Deus. Então, isso que eu queria falar, fiquei muito feliz, porque eu estou lendo o livro, depois quando falou a palestra, eu falei, nossa, não acredito, a Ruth já vai me dar uma visão geral, e o livro realmente é muito bom. Ele traz uma visão que a gente não conhece do pró-feminismo, que não é falado, e a gente chega a dar gargalhada no livro, porque a incoerência é tanta
que você fala, não é possível que as pessoas, as mulheres se manifestem como feministas, nunca, elas não sabem o que é o feminismo, né? Mas foi maravilhoso, Ruth, muito obrigada pela sua coragem, pela sua disposição, né, pela sua dedicação, foi maravilhoso. Fala para ela também. Minha mãe está aqui, ó, impressionada. Emocionada. Até chorou, falou, gente, que menina linda. Como é que ela está falando isso tudo? Ela tem 15 anos. Falei, parabéns, isso, mãe. Parabéns para o papai, para a mamãe. Né? Que Deus continue te usando. Amém. Obrigada, amém. William, pode falar, irmão? Oi, boa noite, sou eu, Tássia, que vou falar. Estava aqui ouvindo com o William. Eu queria elogiar a irmã Ruth, tão nova, sabe tanto, tão sábia, e também com a oratória muito boa, que Deus continue te abençoando, te usando para ensinar a nós sobre esse e mais outros assuntos também, né? Que o Senhor continue te usando. Muito obrigada, aprendi muito. E também queria compartilhar uma parte de um livro que se chama A Dialética do Sexo, acho que o nome dela se pronuncia Shulamith Firestone. Eu vou ler somente e depois eu comento um pouco. Numa parte do livro fala assim: com isso é a questão da liberdade econômica das crianças. Com isso atacamos a família numa frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada. Isto é, a reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia de poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. E aí ela vai citando vários objetivos que colaboram para a destruição da família. E dois que ela cita a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas as instituições que segregam os sexos ou que excluem as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola moderna, devem ser destruídas. Essas três exigências afirmam uma revolução feminista baseada na tecnologia avançada. E se as distinções culturais entre homem, mulher e adulto, criança forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes díspares, sendo pela primeira vez possível uma liberdade sexual natural, entre aspas. Assim, chegaremos à liberdade para todas as mulheres e crianças usarem a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Vemos que isso é um absurdo, algo satânico, uma coisa que vem da mente de Satanás mesmo, que além de destruir a família, é usar as crianças como meio disso também. Vamos dizer que um nível mais avançado ainda, é um objetivo que vem aí para o futuro, que já está ocorrendo para o feminismo, do feminismo marxismo, levar as crianças, fazer com que as crianças se tornem adultas, né? Que elas tenham relações sexuais com adultos, que o incesto se torne normal, e isso é uma coisa diabólica que vem para destruir famílias. Que Deus nos guarde, né? E espero que muitas pessoas tenham a oportunidade de ver que o feminismo é algo da mente de Satanás, não é bom, não há nada de bom nele. Amém. Daniel pergunta, pessoal, no chat, como é que nós cristãos deveríamos reagir se recebêssemos na igreja uma moça feminista, uma moça cristã que se identifica como feminista? Como é que a igreja deve receber essa moça? Deve receber da mesma forma que receberia qualquer outra pessoa, né? Receber com amor, com carinho, em determinados momentos, confrontando, esclarecendo, trazendo esclarecimento. Pelo que foi apresentado hoje pela Ruth, pelo comentário da irmã Raquel, nós observamos que muitas pessoas na nossa cultura que se identificam como feministas nem sabem o que é ser feminista.
E muitas mulheres hoje cristãs estão nesse meio. Ah, você é feminista? Sou. Por quê? Porque eu sou a favor de igualdade salarial, eu sou a favor do direito ao voto e tal. E fica por isso mesmo. Né? É essa a compreensão da maioria das pessoas do que é o feminismo. Então, a gente iria orientar, iria em determinados momentos confrontar à luz da palavra de Deus, mostrar que esse movimento, a base dele é uma base anticristã, ateísta, né? E iríamos agir dessa maneira, tá certo? A irmã Thelma queria falar, conseguiu resolver o problema do microfone, irmã? Não. Conseguiu? Pronto. Pode falar. Oi. Estou ouvindo. Eu queria, professor Mateus, parabenizar a Ruth e dizer para todos os irmãos o desempenho dela e a dedicação dela, né? Eu vendo Ruth se dedicando a um assunto que não é fácil, né? E ela traz um conhecimento para ela e para nós todos. E hoje, para mim, foi um aprendizado muito grande. Queria parabenizá-la e compartilhar com os irmãos o desempenho, a dedicação de Ruth. Ela está de parabéns, minha Rutinha. Um abraço. Amém, amém. Verdade. A gente teve, só rapidinho, a gente teve a prévia, né, do estudo com Ruth, e assim, a gente já elogiou tudo que a gente tinha para elogiar ela, e ela sabe disso. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, acho que o estudo foi muito esclarecedor, e algumas perguntas foram respondidas, né, no decorrer do estudo. Então, eu tenho somente a agradecer a Deus por essa oportunidade. Com certeza, muitos irmãos aqui não sabiam metade, né, do que foi falado. Talvez alguns sabiam quase tudo, mas nem todos. Então, agradecer a Deus pela oportunidade desse estudo, encorajá-los também a falar, né, com outras pessoas, em amor, né, sempre. E também agradecer a Ruth e toda a sua família por esse incentivo aí, em ela trazer aqui esse estudo para a gente. Amém. Pessoal, por conta do horário, a gente não vai se delongar tanto, então a gente vai dar a oportunidade para os pais de Ruth falarem alguma coisa, se eles quiserem fazer algum comentário. E, por último, a gente vai deixar a Ruth fazer as considerações finais. Os pais estão com a palavra. Gente, para mim é uma alegria muito grande, né? E eu estou muito emocionada porque eu vi toda a dedicação dela, o quanto ela vem estudando e se dedicando, e chorou algumas vezes, temerosa, que é normal, mas assim, graças a Deus pela vida dela, né? Pelo tempo que ela se dedicou, que Deus continue, Ruth, te usando. Eu sou testemunha viva que você verdadeiramente fala o que você vive, né? E eu peço ao Senhor que você continue nos caminhos dele, perseverando a cada dia, firme e podendo nos ensinar, né? Eu, como sua mãe, hoje pude aprender muito com você. Te amo, apesar da gente estar aqui coladinha. Obrigado, professor Mateus Propati, por confiar, né, a Ruth, com apenas 15 anos, uma palestra tão difícil, né, um tema tão difícil que é esse, mas que tem sido muito ensinado e disseminado, e que possamos guardar a nossa família desse mal, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, irmãos, também pelo carinho por minha filha. Deus abençoe. Irmão Romulo, quer falar? Boa noite, irmãos. Irmãos, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer esse momento tão sublime, tão marcante para nós, né?
nossos pais. Estou aqui do lado de cá babando, por Ruth falando, e a gente vendo que as verdades, né, bíblicas, as verdades sendo expostas. Então, agradeço ao professor Mateus, né, por conduzir essa turma com tanta excelência, com tanta dedicação. Agradeço essa igreja maravilhosa, os irmãos. E a todos vocês, meus irmãos, que Deus abençoe, que os nossos filhos estejam num caminho digno, um caminho de excelência, um caminho do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Quais são as suas últimas palavras, minha querida? Professor, se eu falar demais eu choro, mas eu vou tentar falar. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade, como eu disse no início. Agradecer aos meus pais, porque eles estiveram a todo momento me apoiando. Agradecer ao professor Mateus e à Propati também, a todos aqueles irmãos, eles sabem de quem eu estou falando, que me ajudaram a fazer essa videoconferência, me ajudaram com exemplos, me ajudaram com muita coisa. E eu também quero agradecer por todo o carinho dos irmãos, por todas as mensagens que eu estava lendo no chat, muito obrigada. E por todas as palavras de muito carinho. Deus abençoe cada um. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus por tudo. Eu vou pedir só para aqueles que puderem, por favor, liguem a câmera para a gente tirar uma foto, para a gente registrar esse momento, tá certo? Aqueles que estão com a câmera desligada e puderem, por favor, liguem a câmera para a gente tirar uma foto. Oh, como é bem ver vocês. O tempo todo a gente falando, só vendo a janelinha. Mas, graças a Deus, a gente está... A janelinha tem o quê? 73 pessoas, rapaz. É o dobro. A gente está igual o pessoal da televisão, mais de 2.000 pessoas. Ok, vamos... Deixa eu só tirar aqui essa janelinha aqui, ok. Vou tirar a foto, viu, pessoal? Olhem direitinho, vamos lá. 1, 2, 3 e... Foto. Pronto. Ok. A gente vai compartilhar nos grupos da igreja essa foto, tá certo? Deixa eu só ver aqui se a foto saiu para não ter uma falha aqui. A foto saiu. A gente vai compartilhar nos grupos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. E com fé em Deus teremos outras oportunidades, tá certo? Uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.